Meditar aqui em dois versículos, Mateus 5, 11, 12. Mateus 5, capítulo 5, versículo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12. Está escrito assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Observe, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Pela causa de Jesus. Verso 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Observe, meus queridos, que existe perseguições e perseguições, lutas e mais lutas. Mas existem as perseguições nas nossas vidas e as lutas na nossa vida por causa de uma vida que temos com Deus. Mas existem perseguições e lutas que trazemos sobre nossa vida por causa do pecado. Então, é importante nós discernir isso. Vamos ler aqui rapidamente. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Verso 19 em diante. Está escrito assim: Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Verso 20: Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Verso 21. Porque para isto sois chamados. Meu Deus. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Verso 22. Ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Verso 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Observe, irmão, isso é muito profundo isso aqui. Então é isso, é o que eu acabei de falar anteriormente. Nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, que o Senhor está dizendo que aqueles que sofrerem perseguições, eles são bem-aventurados. Que aqueles que muitos falam mal dele e dela, eles serão bem-aventurados. Que mentindo disserem todo mal contra ele e contra ela, esses serão bem-aventurados. Claro é, esses que por fazer a vontade de Deus, sofrem desta maneira. É por isso que eu falei, tem pessoas que sofrem perseguição e luta, por causa que está no pecado e não se arrepende. Mas tem muitos que neste momento estão passando a luta terrível, perseguição ministerial. O diabo se manifestando de diversas maneiras, querendo destruir a tua vida, querendo parar a tua vida espiritual, querendo acabar com a tua família. Perseguição dentro do trabalho, perseguição dentro da igreja, perseguição dentro da família. É uma diversidade de perseguição de diversas maneiras que vem sobre nós. E isso acontece quando nós estamos fazendo bem, a vontade de Deus, enquadrado dentro da vontade de Deus, quando também estamos fora da vontade de Deus. Então nós temos que discernir por que eu estou passando luta, por que eu estou na provação, por que eu estou passando essa situação.
Por que o céu está cerrado? Parece que está cerrado. Mas o Senhor, Ele fala em Mateus 5, que grande é o galardão. O que é o galardão? Não é a salvação. Galardão são presentes que nós vamos receber, que não sabemos que tipo de presente que nós vamos receber quando nós estiver com Cristo. Por causa da nossa conduta na terra perante a face dele. Por isso que é tão importante você entender isso. Galardão e salvação é completamente diferente. A salvação nós já recebemos em Cristo Jesus. O galardão são presentes que o Senhor vai nos presentear pela conduta, pela vida que nós vivemos aqui perante Ele, com todo amor e todo zelo para com a sua obra, cuidando daqueles que estão mais fracos na fé, unindo a sua fé com a fé dos outros irmãos, ajudando da melhor forma possível ao povo de Deus, ao seu próximo, independente que seja servo ou não servo. Então terá galardão, que são presentes. Galardão significa presente. Mas observe um detalhe muito importante. Ele está falando de perseguição. Ele está falando de calúnia. Ou seja, nós sofremos calúnia. Nós somos perseguidos. Nosso nome é muitas vezes difamado. E às vezes você não está nem sabendo. E isso acontece por quê? Porque existe uma força maligna atuando nas mentes vazias. E essas mentes vazias se tornam instrumento de Satanás, com o propósito e o objetivo de que, de alguma maneira, trazer ao nosso coração tristeza e angústia, fraqueza, ao não ficar sabendo, estou falando isso de ti. O teu nome está sendo lançado por aí, o teu nome está rodando por aí. Não se preocupa. Se você está na fiação, é porque você está na fiação, por isso que estão falando, por isso que estão perseguindo. O propósito do diabo é trazer distração. O propósito do diabo é fazer você parar. O propósito do diabo é fazer você ouvir coisas que você não quer ouvir, mediante outras pessoas, porque sempre vai ter pessoas para falar o teu ouvido, sempre vai ter pessoas para trazer mensagem que não vai agradar o teu coração. Tenha muito cuidado com os correios humanos. O que são os correios humanos, Marcelo? São pessoas que têm esse prazer de trazer, de ouvir lá de longe e trazer para você. Cuidado, porque o mesmo que traz é o mesmo que leva de você para outros. Então vigia, porque o diabo ele se levanta principalmente contra aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus. Nós estamos no propósito, vai ter luta, vão se levantar, situação vão ser gerada para você perder o propósito, para você quebrar o propósito, para você não orar dentro do propósito, para você não abrir o propósito de jejum. Vai vir luta, vai vir oposição, vai vir dificuldade no decorrer do propósito. Por quê? Porque você está fazendo a vontade do Senhor. Então vai haver perseguição, o diabo vai te perseguir, o diabo vai lutar contra a tua vida, o diabo vai colocar sentimento na tua mente, o diabo vai lançar mensagem que não tem nada a ver, o diabo vai fazer de tudo para destruir a tua vida. Mas observe uma coisa, o que nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 em diante. É coisa agradável a Deus nós padecer injustamente. Às vezes nós somos injustiçados. Eu não sei se algum de vocês for injustiçado fazendo a vontade de Deus. E é o que acontece. Observe algo que eu vou falar para vocês. Tem muitos servos e servas de Deus frustrados porque é perseguido dentro da igreja onde congrega, por ser fiel a Deus. E não entende o motivo da perseguição justamente por ser fiel a Deus. Mas observe que isso é o oposto do que as Escrituras ensinam. A pessoa diz, não, eu não faço nada para ninguém, eu sou perseguido. Eu não entendo isso. Mas só que isso é um entendimento errado que você tem. Tem muitas pessoas que saíram da igreja porque são fiel, busca a Deus, não somente da igreja, é fiel no seu cotidiano, tem uma vida de oração, de jejum, tem tudo no seu coração é para Deus. Mas é perseguido, e por causa da perseguição, por não entender esse princípio, de que você vai ser mesmo perseguido, e justamente por isso, por fazer a vontade de Deus, a pessoa termina se escandalizando e começa a dizer, eu não sei porque eu sou perseguido, eu não faço nada para ninguém, eu não sei porque faz macumba para mim, eu não faço nada para ninguém, eu não sei porque fulano tem ódio de mim, eu não faço nada para ninguém. Irmãos, sai da terra, entra na dimensão espiritual. Paulo falou em ser 12, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é carnal, não é humana, não é armas humanas. O mesmo Paulo que falou em Efésios 6,12, apontando o adversário nosso, quem é? São seres espirituais, é demônio, anjos caídos, nas regiões celestiais, no mundo espiritual.
Eu tenho que entrar nessa dimensão no mundo espiritual. Eu não vou vencer esta guerra. O mesmo Paulo que escreveu sobre este tema em Efésios 6 é o mesmo que fala algo no capítulo 10 de 2ª carta aos Coríntios. O versículo 3 e diante você pode ler, ele fala assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Andando na carne não lutamos segundo a carne. As nossas armas não são carnais. O que é que significa isso, Marcelo? Nós somos carne, seres humanos. É isso que ele está dizendo. Nós somos, sendo ser humano, nós não lutamos, eu vou traduzir para você entender aqui, com armas humanas. O que é armas humanas? Muitas vezes usamos a língua para falar mal, para se defender. Usamos a ira, a raiva, a fúria. Isso são armas carnais. Pagar o mal com o mal. Quando você tem que usar arma espiritual? Qual, Marcelo? Pagar o mal com o bem. É aí onde entra os frutos do Espírito, as armas espirituais, a palavra. A oração é as nossas armas. A palavra que quebra a fortaleza, a pregação da palavra, continuar na palavra. A oração, arma espiritual. O jejum, arma espiritual. Então, em vez de você confrontar uma situação, porque você está se sentindo perseguido, oprimido por aquelas pessoas, usa as armas espirituais. Porque nas armas espirituais você vai orar pela pessoa, Deus vai converter, Deus vai direcionar, Deus vai arrancar o demônio que está atuando lá na mente da pessoa. Porque o que tem lá que está te perseguindo é uma entidade, é um demônio. Por quê? Porque é pessoa natural, não nasceram ainda. Então são casas de demônio, como diz a Bíblia. Casa de demônio. Ou nós somos casa de Deus, ou nós somos casa de demônio. Não existe casa para ficar vazia. Então nós que estamos em Cristo, quem habita em nós? O Espírito Santo. Quem não está em Cristo, quem que habita lá? Quem que influencia lá? Ainda que não esteja oculto dentro, todavia suas mentes são manipuladas por Satanás. E o propósito é trazer dificuldade à tua vida. Você começa a ouvir, as pessoas começam a falar coisas que você não quer ouvir. E você entende que pelo fato de ser fiel isso não deveria acontecer, mas é o contrário que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo, ó, bem-aventurado